Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos o módulo 1, Vinda do Mundo Espiritual, roteiro 9, afeição que os espíritos votam a certas pessoas e espíritos protetores. Primeiro estudaremos os espíritos simpáticos. No Livro dos Espíritos, na questão 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a espiritualidade responde explicando que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Explique então a espiritualidade a Kardec que existe sim uma sintonia entre os encarnados e desencarnados. Os desencarnados, eles sempre vão buscar e vão se aproximar daqueles encarnados que estão vibrando em mesma frequência, em mesma sintonia com eles. Ou seja, os bons vão aproximar-se daqueles encarnados bons ou que têm possibilidade de se tornarem bons. Por outro lado, os que têm pendor para o mal vão se aproximar dos encarnados que se afinizam ou que agem com propensão para o mal, ou mesmo que podem ser levados a se tornarem viciosos. É preciso que nós lembremos que nós estamos num mundo de provas e expiações e que todos os espíritos que aqui habitam são espíritos imperfeitos, em diferentes degraus na escala evolutiva, mas todos têm suas imperfeições. Isso significa que os bons espíritos, eles se aproximam daqueles que têm mais propensão para o bem, enquanto os espíritos inferiores se aproximam daqueles que têm mais propensão para o mal. Na questão 485, Kardec pergunta: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E a espiritualidade explica: a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. O que ele explica aqui, a espiritualidade explica a Kardec, é que existem afeições de caráter moral. Elas são mais propensas a gerarem essa aproximação dos espíritos. Mas, às vezes, as aproximações ou as afeições podem estar relacionadas a outras questões, a questões mais materiais. Então, isso significa que esse espírito ele tem ainda um grau de inferioridade, que faz com que ele se apegue ao encarnado em razão dessa paixão humana ou dessa propensão ainda material. Na questão 514 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? E a espiritualidade explica que há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes, o espírito familiar é antes o amigo da casa. E Kardec faz os seguintes comentários sobre essa questão. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, o anjo de guarda, o bom gênio, é o que tem por missão acompanhar um homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares
e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de uma missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, Kardec agora aqui, aproveitando tanto a pergunta anterior que nós vimos, como esta pergunta, ele identifica, então, que nós podemos ter duas categorias, de maneira bem simplória, de espíritos em suas relações simpáticas com os encarnados. Uma categoria são dos espíritos protetores, ou anjo da guarda, que são espíritos de ordem superior em relação ao protegido. Então, veja, não é que aquele espírito, naquela condição de espírito protetor, seja já um espírito puro. Não é isso. Mas é um espírito mais elevado, é um espírito mais adiantado. E ele exerce esse papel de tutor, de um guia para o encarnado. Por outro lado, há outros espíritos que também atuam no auxílio do encarnado, que são os espíritos simpáticos. Esses espíritos são ligados por afeições ao espírito encarnado, ou afeições de existências passadas em que eles tiveram maior proximidade, ou até ações em que esse encarnado fez, que de certa forma ajudou esse espírito, e aí agora ele tenta retribuir aquele auxílio, né, com demonstração de gratidão. E esses espíritos, então, passam a auxiliar o espírito encarnado. E aqui estou dizendo e trazendo um exemplo de espíritos bons. Então, esses espíritos vão agir, mas sempre com a permissão, com a tutela do espírito protetor. Por outro lado, esses espíritos simpáticos também podem ser de ordem inferior e são espíritos que se afinizam com o encarnado para que ele continue praticando o mal ou aumente a prática do mal, porque aquele encarnado está voltado para uma condição viciosa. Esses espíritos agem em razão do livre-arbítrio. O encarnado é que, com suas ações e seus pensamentos, dá a possibilidade para que esses espíritos mais inferiores se simpatizem e passem a atuar como coadjuvantes, como auxiliares desse encarnado. E aí nós poderíamos questionar, e por que o espírito protetor não faz nada? Porque o espírito protetor apenas faz o que Deus manda. E uma das leis divinas é a lei de liberdade. E por isso ele permite que o encarnado haja da forma que lhe aprouver. Mas também permitirá e se exigirá que esse encarnado colha os frutos do que ele plantar. Essa ação, então, dos espíritos malévolos em simpatia com encarnados são consequência direta da possibilidade que esse encarnado dá ao trilhar o caminho do mal, ou o caminho contrário aos ensinamentos e às leis divinas. Na questão 489, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? E a resposta é: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E na questão 490, então, Kardec pergunta: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E a resposta é que o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Nas questões, então, 489 e 490, fica bem clara essa distinção que eu comentei agora há pouco. Nós temos os bons espíritos, que são aqueles espíritos que, por algum motivo, se afinizam ao espírito encarnado, ou porque já tiveram relações com ele em outra existência, ou em razão dessa propensão desse encarnado à prática do bem. Esses espíritos
em razão dessa proximidade, eles atuam ali como um auxiliar. Estão ali para ajudar o encarnado a trilhar o caminho do bem. Por outro lado, o anjo da guarda, o espírito protetor, ele não se confunde com esse espírito simpático, esse bom espírito bom. Ele é o anjo protetor, um espírito de ordem mais elevada que o encarnado. E ele, então, ele atua sempre como um orientador, um guia, um protetor daquele que ele exerce a proteção, exerce ali o papel de espírito protetor. Na questão 491, Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? E a resposta é que é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E na questão 492, Kardec pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta é que é desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então nós vemos que a missão do espírito protetor é ser ali um tutor, um professor, um orientador do encarnado. E ele faz isso para que o encarnado consiga evoluir, porque ele se presta a dar conselhos, dar orientações, a suportá-lo, a auxiliá-lo nos momentos de dor, de dificuldade, a apoiá-lo, e faz isso para que esse espírito encarnado ele evolua, ele cresça espiritualmente. E, além disso, ele atua nessa proteção, como a gente vê na questão 492, do nascimento até a morte e, muitas vezes, durante a própria vida espiritual. E ele pode, inclusive, atuar como espírito protetor em mais de uma encarnação desse espírito, que ele protege, que ele tutela, porque ele faz esse trabalho para auxiliar a evolução do encarnado. Lembrando sempre que o espírito protetor é de ordem mais elevada que a do espírito encarnado. Obviamente, quando esse espírito encarnado atinge um determinado patamar, esse espírito protetor sai de cena e outro mais elevado passa a tutelá-lo. Muitas vezes esse espírito protetor, que já vinha ali exercendo esse papel, ele vai passar a ser um espírito simpático, porque ele agora está numa ordem de evolução espiritual praticamente igual à do encarnado. Então, ele sai do papel de espírito protetor, mas ele pode sim continuar como um espírito simpático, um espírito bom, que vai continuar acompanhando aquele espírito. Mas ele, então, diante dessa evolução, vai passar a receber um novo tutor, um novo espírito protetor de ordem mais elevada. Na questão 495, Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? E a resposta é que afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. A espiritualidade aqui nos explica que o espírito protetor ele também não fica funcionando como uma babá do encarnado, para estar todo o tempo ali protegendo, não deixando o encarnado botar o dedo na tomada, subir no sofá e cair. Não. Ele permite, ele tenta auxiliar, tenta inspirar no encarnado orientações para que ele trilhe o caminho do bem. Mas, se o encarnado ele insiste em permanecer no caminho equivocado, ele permite esse equívoco. Por quê? Em razão da lei de liberdade. Mas, ainda assim, ele não abandona completamente o seu tutelado, o seu protegido. Ele continua ali
inspirando aquele indivíduo. Mas, se o homem não ouve os seus conselhos, ele também não fica, ele não insiste nessa proteção. Ele continuará exercendo seu papel, mas se dedicará menos ao seu tutelado. O que não significa que, se esse tutelado pedir o auxílio, tentar elevar o seu pensamento, que o espírito protetor não vai imediatamente auxiliá-lo. Mas o que vai fazer com que essa proteção ela se faça mais presente será exatamente a conduta, o comportamento do espírito encarnado. Explicam São Luís e Santo Agostinho na questão 495 do Livro dos Espíritos. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejas, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo da vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria dos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pela qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médios ignorados hoje, mas que manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com vossos irmãos,
senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Nessa mensagem, então, que é a explicação de uma questão do Livro dos Espíritos, nós vemos que os espíritos superiores que atuam como espíritos protetores, eles o fazem pela designação de Deus a essa tarefa e que eles não precisam estar fisicamente ao nosso lado. Como eles falam, eles estão a milhões de quilômetros distantes de nós, no contexto físico, no contexto material. Mas eles estão próximos através do poder da vibração, do pensamento. Então, eles podem acudir rapidamente o protegido, eles podem instigar o protegido ao caminho do bem, mesmo que eles não estejam fisicamente ao lado do protegido. E esses espíritos, então, eles atuam, e para eles esse trabalho não é um trabalho penoso, porque eles já têm uma elevação que faz com que eles amem incondicionalmente os seus tutelados. E fica claro também nessa mensagem que esses espíritos protetores, eles estão sempre inspirando os encarnados, para que os encarnados prossigam na trilha evolutiva. Vamos então aos comentários de Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro lugar, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a deste planeta separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários? Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar, é para nós o da transmissão do som? Então, Kardec aqui faz o seguinte comentário, que não surpreende a existência dos espíritos guardiães, e muito menos não surpreende que eles não precisem ficar fisicamente ao lado do tutelado, justamente em razão do fluido universal. E o pensamento, que é esse veículo de comunicação entre o encarnado e o desencarnado, ele não encontra fronteiras, porque ele transita pelo fluido universal. Então, ele vai alcançar aonde lhe aprouver, aonde estiver o encarnado. E por isso que os espíritos protetores, eles estão num grau espiritual muito maior do que o do tutelado, mas eles conseguem, assim, administrar e prestar auxílio a esse encarnado. E uma outra observação importante, um espírito protetor, ele não possui um único tutelado, ele possui vários tutelados, vários encarnados que ele faz ali o seu papel de orientador. Assim como numa sala de aula, você não tem um único aluno para o professor. O professor dali, ele orienta vários alunos. Quanto mais habilidoso o professor, mais ele consegue transmitir adequadamente os seus ensinamentos e acompanhar a evolução dos seus alunos. Da mesma forma, o espírito superior, ele tem lá diversos encarnados que ele presta ali o papel de anjo guardião, e ele o faz em razão da sua condição e da sua superioridade. E mais uma vez lembrando, e pode fazer isso independente da distância que esteja, da distância física, do espaço físico que esteja entre o encarnado e ele. No Céu e no Inferno, Kardec fala o seguinte: entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na cena do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende a sua custo o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até o estado de espírito puro ou anjo.
Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fluindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento, felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Aqui no Céu e Inferno, Kardec explica que o homem, o espírito, ele tem ainda um grande trajeto evolutivo a percorrer. E que no início ele é igual criança, né? Ele ainda é muito falível e cada vez que ele erra, depois ele vai precisar aprender com esse erro para ele poder evoluir. E que esses espíritos protetores são espíritos que já trilharam esse caminho evolutivo. Então, para esses espíritos, eles têm mais facilidade, eles vão saber orientar o encarnado, porque eles já percorreram esse caminho até chegar ao patamar superior. Embora o anjo propriamente dito seja aquele que se elevou na hierarquia espiritual até atingir o estado de puro espírito, o chamado anjo guardião pode pertencer a uma ordem elevada sem necessariamente haver alcançado a perfeição moral. A propósito da relação de graus evolutivos entre o anjo guardião e o seu protegido, o espírito André Luiz apresenta o seguinte esclarecimento na obra Entre a Terra e o Céu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente e cultor de complicados enigmas e necessitando por isso mesmo das mais severas lições da vida? Porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Essas considerações, todavia, não significam que os anjos de guarda permaneçam distantes de nós, uma vez que o Sol está com o verme amparando-no na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o Sol. Teremos, no entanto, sempre à nossa volta espíritos protetores, uma vez que, em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras dentro da infinita gradação do progresso. André Luiz, então, ele nos explica aqui exatamente a existência do espírito protetor. E explica que esse anjo da guarda, esse espírito protetor, ele, muitas vezes, ele não é ainda o anjo, o espírito puro, no sentido de anjo, espírito puro, mas ele é um espírito de ordem superior, que ele passa a se ocupar de prestar a assistência ao seu tutelado. E interessante que ele utiliza a analogia do Sol para explicar essa desnecessidade do espírito protetor estar ao lado do encarnado. Ele fala, o Sol está a milhões de quilômetros da Terra e ainda assim ele beneficia o verme, embora o verme não tenha sintonia com o Sol. Então, da mesma forma que o Sol ilumina a Terra e favorece a toda a vida terrestre, estando a milhões de quilômetros da Terra, o espírito protetor ele vai estar numa grande distância do seu protegido. Mas isso não invalida a sua proteção. Ele vai poder prestar essa proteção apesar de estar numa localização física diferente e distante do seu protegido. Na questão 509 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? E a resposta é a seguinte:
Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a nenhuma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda a relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podei tornar-vos a vosso turno protetor de outro, que vos seja inferior, e os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então veja, mais uma vez aqui fica claro que o espírito protetor ou anjo da guarda, ele não necessariamente ele tem a condição de espírito puro, mas ele é um espírito mais elevado do que o protegido, do que o tutelado. E a evolução que esse tutelado faça, é interessante notar isso na resposta, também vai beneficiar o espírito protetor. Por que vai beneficiar? Porque o trabalho do espírito protetor, ele repercutiu no auxílio ao adiantamento moral do próximo, que era ali o tutelado. Então, a evolução do tutelado, além de gerar para o espírito protetor a satisfação de desempenhar o seu trabalho aos olhos de Deus, também gera para ele um adiantamento, um progresso, um melhoramento. É como se esse espírito protetor ele estivesse enfrentando uma prova, que a prova seria justamente orientar e guiar o encarnado. É lógico que para ele essa prova não é penosa, muito pelo contrário, ele sente muita satisfação e muito prazer em realizar esse auxílio. Leon Denis, na obra Depois da Morte, explica: todos temos, assim, um desses gênios tutelares que nos inspira nas horas difíceis e dirige-nos pelo bom caminho. Saber que temos um amigo fiel e sempre disposto a socorrer-nos, de perto como de longe, influenciando-nos a grandes distâncias ou conservando-se junto de nós nas provações, saber que ele nos aconselha por intuição e nos aquece com o seu amor, eis uma fonte inapreciável de força moral. O pensamento de que testemunhas benévolas e invisíveis veem todos os nossos atos, regozijando-se ou entristecendo-se, deve inspirar-nos mais sabedoria e circunspecção. É por essa proteção oculta que se fortificam os laços de solidariedade que ligam o mundo celeste à terra, o espírito livre ao homem, espírito prisioneiro da carne. É por essa assistência contínua que se criam de um a outro lado as simpatias profundas, as amizades duradouras e desinteressadas. O amor que anima o espírito elevado vai pouco a pouco se estendendo a todos os seres sem cessar, revertendo tudo para Deus, Pai das almas, foco de todas as potências efetivas. Então, aqui Leon Denis, ele reforça o papel e a atuação do espírito protetor e nos mostra que esse laço que liga o encarnado ao espírito protetor é um laço que transcende a própria existência material e que esse espírito protetor ele concede esse auxílio justamente em razão de sua elevação moral, nunca abandonando o seu tutelado. Ele não vai atuar diretamente contra a vontade do seu tutelado, mas ele a todo momento está à disposição dele. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11, encontramos o seguinte texto: todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-no então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais vive particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos.
Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos de nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente teremos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que haja meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus, sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem. O homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. Veja aqui que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele faz um panorama dessa questão dos espíritos protetores e dos espíritos simpáticos. Temos os nossos guias, os nossos espíritos protetores ou anjos da guarda, que são espíritos de ordem superior que têm por missão nos orientar, nos auxiliar. E temos os espíritos simpáticos, que são de ordem menor do que a do espírito protetor, mas podem ser até espíritos mais adiantados que nós encarnados. Esses espíritos se aproximam de nós pela simpatia, por algo que nos une, por algo que atrai esse espírito simpático a nós. E eles, então, atuam como auxiliares desse espírito protetor. E aí estou falando dos espíritos simpáticos voltados para o bem, os bons espíritos. Esses bons espíritos vão, então, se aproximar de nós e vão também nos inspirar boas intuições, boas orientações. Por outro lado, os maus espíritos também podem se aproximar de nós e nutrirem simpatia por nós, mas essa simpatia está ligada à condição inferior desse espírito e, portanto, à nossa condição inferior. Quando optamos por atuar contrário a Deus e valorizando aspectos materiais da existência, abrimos a porta para o acesso desses espíritos inferiorizados. E esses espíritos inferiorizados, então, vão se aproximar de nós com o intuito de nos manter no caminho equivocado, porque eles se comprazem com aqueles pensamentos, com aquelas condutas negativas. Mas a responsabilidade disso acontecer é única e exclusiva nossa, de nós encarnados, porque temos a liberdade de escolher o caminho que vamos trilhar. E também temos a necessidade de arcar com as consequências dessas escolhas. Então, esses maus espíritos que vão se aproximar e vão passar a ser espíritos, entre aspas, simpáticos, são simpáticos, na verdade, à nossa inferioridade. E a única coisa que eles desejam é que a gente continue no mal, para que eles possam se beneficiar dessas vibrações deletérias. Esse, então, era o nosso conteúdo da aula dessa semana. Desejo a todos uma semana de muita paz e muita luz. E até nossa próxima aula.